Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 10 de outubro de 2023, 10h09, portanto, da manhã, de uma terça-feira, estou voltando aqui para dar continuidade à cobertura da guerra entre Israel e os palestinos, notadamente na linha divisória da faixa de Gaza, onde desde 2007 está sob o comando do grupo terrorista Hamas, que no último dia 6, dia 7, ou seja, fim de semana, sábado, não olvidaram, tampouco fizeram a menor cerimônia em atacar de forma desumana o Estado soberano de Israel, na ocasião em que romperam a cerca que divide Israel, o sul de Israel da faixa de Gaza, atacando de forma terrestre pelo mar e até mesmo pelo mar Mediterrâneo e até mesmo através de parapeito, que é aquele aviãozinho que o pessoal usa aqui no turismo, metralhando, executando sumariamente civis, mulheres, homens, idosos, crianças, deficientes, até mesmo em que pese, não fizeram a menor cerimônia em sequestrar idosos, crianças, até cadeirantes sobreviventes do Holocausto. Por falar em Holocausto, lembro no ponto que depois do Holocausto e depois da guerra de de 1973, assim, expressivos 50 anos, em que pese este ilegítimo, desumano, nocivo ataque do grupo Hamas contra a população civil de Israel, em que pese está sendo considerado pela crítica internacional, pela organização, pela comunidade internacional, como um dos mais sangrentos e dos humanos da história, perdendo, por enquanto, apenas para o Holocausto de Hitler, que durara o período entre 1933 a 1945, quando Hitler não olvidara em dizimar, ou seja, caçar, prender e executar sumariamente mais de 6 milhões de semitas ou judeus. Razão pela qual, no presente momento, fui novamente instado ou provocado a dar continuidade a esta guerra de titãs, que vem sendo duelada quase desde o dia 7, ou seja, o último sábado, onde já as estatísticas comprovam já ter mais de 1.600 mortos nos dois lados, e cá para nós, em que pese, entendo ser muito mais pelo tamanho das ofensivas de Israel contra o grupo Hamas e, por via reflexa, atingindo até mesmo pessoas que, em tese, não fazem parte do grupo terrorista Hamas, como a maior parte, ou pelo menos 85% a 90% da população de palestinos. Razão pela qual, no presente momento, escolhi como tema para compartilhar com os senhores e senhoras, a fim de jogar luz de Santo Agostinho, para de alguma forma tentar te ajudar na devida compreensão sobre o aspecto histórico, geopolítico, econômico, religioso e até mesmo sobre a perspectiva da democracia e do Estado constitucional, na qual venho fazendo os mais diversos vídeos, e não à toa também já existe postado nos dois canais vídeo em que eu vinha falando até mesmo antes da guerra, como se fosse uma espécie de presságio, uma decisão do parlamento
de Israel, que é um sistema unicameral, ou seja, só com uma casa de 200 e poucos deputados, diverso do nosso, que é um sistema bicameral, ou seja, híbrido do nosso. Bicameral porque temos duas casas, a Casa Baixa composta por 503 deputados, dividido pelo H de humanismo, pela Casa Alta com 81 senadores representando os respectivos estados das 27 federações, mais o Distrito Federal de nosso território. Mas Israel, há pouco mais de 2 meses, o Parlamento de Israel, que é um parlamento unilateral, que é uma democracia meio tímida, não obstante ser considerada a mais avançada do Oriente Médio, todavia em que pese, por meio do governo atual do ministro Benjamin Netanyahu, que já está no 6º mandato, e vem sendo sumariamente criticado pela população de Israel quando aprovaram no parlamento uma reforma do Poder Judiciário com o objetivo de esvaziar os poderes dos ministros da Corte Suprema daquele país, até mesmo ao ponto de permitir que o parlamento tenha poderes de, por maioria simples, revogar decisões tomadas pela Corte Constitucional de Israel. E isso é uma coisa em tese anacrônica. E isso vem gerando diversos conflitos e manifestações legítimas, repito, de caráter eminentemente legítimo pela população de Israel, inclusive até mesmo por parte de muitos militares israelenses. Tudo isso ocorrera antes da guerra, que culminaram no último sábado, ou seja, dia 7 de outubro de 2023. Copo branco, transparente, copo vermelho, e aí provando que aqui não nem vinho, nem uísque, nem cerveja, e sim água. Que o Todo-Poderoso, como mais uma vez irei falar da Terra Santa, a terra em que ele, lá no Antigo Testamento, escolheu não somente a terra, como o povo, a saber, os judeus, semitas, hebreus, que são sinônimos entre si, para ser o seu povo protegido. E aí isso a gente vê na Torá, nos 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas naquela época existia um mundo paralelo, que era exatamente o povo não judeus, que depois lá em sede da nova e eterna aliança, Paulo de Tarso chama de gentios ou não judeus, que é tratado exatamente na Taná. Mas isso não será objeto do presente estudo, será objeto de outro vídeo onde ele falar a diferença da Taná e da Torá, escrito por Moisés, que compreende entre os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio. Que o Todo-Poderoso unja essa água, e que vocês também, que estão a me ouvir nos 4 cantos do mundo, peguem um copo com água para o Todo-Poderoso ungir esta água, assim como a água que está no seu copo, para podermos andarmos no deserto do Sinai, cuja temperatura de dia chega a 50 ou mais de 50 graus e à noite cai abaixo de 0. Para Deus nos permitir, assim como todos aqueles que estão sofrendo dos dois lados, tanto os israelenses como os palestinos inocentes, que não fazem parte do grupo terrorista Hamas, nos permita andar no vale da sombra da morte, que é o lugar onde Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fizera com Abraão, o patriarca dessas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que vive ano-luz nesse duelo de titãs, para que possamos andar não somente no deserto do Sinai e no vale da sombra da morte e não temermos, pois teremos a ímpar certeza de que o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos estará sempre conosco, hoje e sempre. Amém.
Razão pela qual eu já comunico o tema de hoje, abre aspas, guerra duelada entre Israel e a Palestina. Terceira aula, pois já existe duas aulas, a primeira e a segunda, a primeira que fiz no domingo, a segunda fiz ontem, e esta é a terceira aula. Guerra duelada entre Israel e Palestina, que significa um verdadeiro mosaico e sincretismo de pessoas que utilizam uma espécie de democracia da fé para legitimar as suas pretensões à luz do constitucionalismo abusivo, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, a saber, William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidaram em dizer, existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Cruz de Cristo Jesus, nosso único, exclusivo, eterno e etéreo pastor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Dito isto, e que para o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, começo fazendo uma breve e sintética introdução histórica, filosófica, teológica e jurídica, portanto, para você poder entender os contornos e alcance do que doravante irei compartilhar com os senhores e senhoras sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria. Razão pela qual, antes de adentrarmos na parte introdutória do presente estudo temático, convido os senhores e as senhoras para se inscreverem no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, dê o seu like, aperta o sininho e deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. E vamos trabalhar. Nesta toada tridimensional de fato, valor e norma, inicio lembrando que até o presente momento, segundo a imprensa falada, já se tem notícia de mais de 1.600 mortos nesse duelo de titãs entre Israel e a Palestina, notadamente pelo grupo terrorista Hamas, que domina a faixa de Gaza desde início de 2007, ocasião em que Israel se retirara da mesma. E aí já faço um primeiro adendo, que acho que foi um dos erros de Israel ter aberto guarda do controle e do domínio da faixa de Gaza, vindo permitindo desde início de 2007, ou seja, mais de 7 dá 10, 13, mais 10, há precisos 16 anos que esse grupo terrorista que fica na faixa de Gaza, que é uma porção de terra entre Israel e o Egito, e no fundo é o mar Mediterrâneo. E somente para vocês terem uma ideia, a faixa de Gaza é um pedaço de terra tão pequeno que ela tem em torno de apenas 41 quilômetros de comprimento por 10 de largura. De um lado, na frente do sul e sudeste de Israel e do Egito. No fundo, o mar Mediterrâneo. A população, ou seja, os supostos e atípicos palestinos doravante, denotados pela ONU, pela Organização União Europeia, como verdadeiros terroristas, é em torno de 2,3 milhões, de uma população total dos palestinos de em torno de 5,5 milhões. O território palestino, a
população da faixa de Gaza em torno de 2,3 milhões. A população de Israel hoje em torno, segundo a ONU, em torno de 8,5 a 9,3 milhões, ou seja, pouco menos do que a população de Israel e até o nosso menor estado, a saber, Roraima, seguido por menor do Nordeste, Sergipe. Somente para ter ideia, Israel, com menos de 10 milhões de habitantes, é menor do que a população da capital de São Paulo. Pois o total do estado de São Paulo, em que pese, a gente tem aí 11,5. Só em São Paulo, 11,5 milhões, ou seja, maior do que a população de Israel. E quando estamos a falar da população sofrida da Palestina, onde 90% são considerados sunitas, ou seja, mais moderados, menos radicais, que querem somente ter a Cisjordânia e essa área de terra denotada pelo nome de faixa de Gaza, reconhecido como seu território. E apesar da ONU, em idos de 1948, depois de Hitler, compreendido entre o período de 1933 até 1945, que foi exatamente o fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler, nesse período de 1933 a idos de 1945, não olvidara em caçar, prender e executar sumariamente mais de 6 milhões de judeus nos campos de Auschwitz, na Alemanha. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, depois de tanto ato de desumanidade, a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolveram devolver o sofrido povo de Israel, que desde as diásporas, notadamente as diásporas romanas, vem vivendo como nômades espalhados no mundo, até idos de 1948, quando Israel tivera seu território devolvido. Quando eu digo devolvido é porque, de acordo com o Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo, existem diversas previsões e passagens assegurando que o território de Israel pertence aos judeus. Não obstante, na nova e eterna aliança em que pese, Deus ter escolhido um dos maiores algozes de Cristo Jesus, a saber, Saulo de Tarso, que matava com a premissa, perseguia, prendia e matava os seguidores de Cristo Jesus com a premissa de que estava cumprindo a lei de Deus, que era a Torá. E não à toa ele fora aluno do Dr. Gamaliel, que era considerado o doutor da Torá. Mas o fato é que quando Deus, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, interceptara o erudito Saulo e doravante muda seu nome para Paulo de Tarso, foi exatamente para dar a missão a Paulo de Tarso, na ocasião aparecendo em sonho para Ananias, dizendo: Ananias, estou mandando um homem aí para você recebê-lo, alimentá-lo, batizá-lo, pois doravante ele será meu pregador. E Ananias pergunta o nome dele e Cristo Jesus diz: o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias, sem acreditar: o que, Senhor? Esse homem, o nosso maior algoz, inclusive em que pese, estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo nos matar. E que Jesus diz no alto de sua infinita grandeza para Ananias, diz que não vos preocupeis, estou aqui usando uma licença poética, mas o fato é que Cristo Jesus disse que não se preocupasse, pois ele estava escolhendo Paulo de Tarso para ensiná-lo a sofrer pela sua causa. E desde a primeira pregação até o último suspiro, quando Saulo de Tarso fora literalmente decapitado, teve a sua vida ceifada de morte. Mas o que chama a atenção é que antes de Saulo morrer, ele não ouvidara em dizer ter feito e não ter se arrependido de ter feito um bom combate. Entenda-se como um bom combate você não abrir mão dos seus valores éticos e morais, você não abrir mão daquilo que é da vontade, do propósito de Deus, você não ser um lilista vivendo desprovido de valores éticos e morais. Significa como fazer o bom combate
em você saber que algo é errado e você ir para a mídia para agradar A, B, C, ou seja, as opiniões dominantes e dizer ipsilis o contrário. A mesma coisa de um Papa que representa a Igreja Católica no Vaticano, de um pastor, de um padre católico, saber que a Bíblia não fala apenas de perdão, de bênção, de salvação, e ao revés vai para a mídia, para lacrar em mídia social, para conseguir se autopromover, conseguir likes, views, dizer ipsilis o contrário, falar somente na teoria da prosperidade. E isso é uma coisa anacrônica, no mínimo, uma desonestidade intelectual, uma falta de consciência cósmica, uma falta de consciência mítica, uma falta de consciência democrática, uma falta de consciência cultural, uma falta de honestidade jurídica e intelectual, e por que não dizer teológico, portanto. E essa foi exatamente a razão pela qual uma grande cientista política, a alemã, a saber, Elisabeth Naumann, criaram uma erudita e transcendental tese com a alcunha de, abre aspas, teoria espiral do silêncio, que consiste exatamente em determinada pessoa, mesmo sabendo que determinada coisa é errada, e ela, para agradar opiniões e correntes dominantes, sistêmicas, ela vai para mídias em massa para dizer exatamente o contrário. Se encaixa aí. Ato contínuo gerando uma espécie de utopia, por queremos dizer, de um constitucionalismo abusivo defendido por um colega norte-americano, Bert Selly, advogado também, escritor, quando escrever a tese do constitucionalismo abusivo, a saber, o jurista e constitucionalista norte-americano David Landau, para quem defende a tese para a qual muitas pessoas, muitos chefes de Estado e de governo, como esses autocratas Putin, da Coreia do Norte, dos Emirados Árabes, são 7 que compõem os Emirados Árabes, o da Síria que patrocina direto ou indiretamente esse grupo terrorista Hamas, do Hezbollah lá no Líbano, na ponta, que no sábado e ontem vem atacando o deserto de Israel, notadamente na área das colinas de Golã, onde também, por via reflexo, é uma região que fora descoberta no poço de petróleo. Israel, até o presente momento, não conseguiu explorar, salvo o melhor juízo, está sob o domínio, fez um acordo até para ficar sob o domínio dos egípcios, que por via reflexo também, os egípcios, de todos esses titãs inimigos que Israel vive no meio, porque na verdade Israel vive cercado de inimigos. A ONU colocaram Israel em 1948 no meio dos inimigos mais nocivos, mais perigosos, a saber, o Hezbollah do Líbano, o da Síria, o do Iraque, do Irã. E do outro lado, os palestinos, 10% em torno, 10 a 15%, porque 90% dos palestinos, ou seja, a maioria, são mais moderados, estão ali de cobaia, estão ali usados como escudo humano, assim como eles pegaram vários civis, inclusive informaram ontem que só o americano tem 10 como reféns, vários brasileiros, homens, mulheres, não pouparam homens, mulheres, crianças, idosos, até cadeirantes, sobreviventes do Holocausto de Hitler. Vejam, portanto, que os integrantes, que são em torno de 2,3 milhões, que vivem nesse pequeno espaço de terra da faixa de Gaza, com 41 quilômetros de extensão, por 10 quilômetros apenas de largura, ao lado entre Israel e o Egito, e nos fundos, banhado pelo mar Mediterrâneo, eles usam uma espécie de constitucionalismo abusivo para tentar se manter no poder
e para tentar usar o próprio nome de Deus em vão. Quando eu digo por simetria e fazendo um paralelo ao que defende o constitucionalismo abusivo, né, da Lava, do eminente colega advogado norte-americano, a saber, David Landau, que critica os mais diversos chefes de Estado e governo, como os governos da Venezuela e Cuba, de Vladimir Putin, do coreano do Norte, da Síria, do Líbano, do Iraque, do Irã, da Arábia Saudita, que deram origem aos palestinos. A origem dos palestinos vem exatamente da Arábia Saudita, em que pese é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, perdendo apenas para a Venezuela. Isso aí estou falando no campo internacional, pois no âmbito do Oriente Médio, em que pese a Arábia Saudita deve ser o número 1, o maior produtor de petróleo. É claro que tem o Catar, tem os países dos Emirados Árabes que produzem em série. Vejo, portanto, que a teoria defendida pelo constitucionalista norte-americano, saber David Landau, podemos também aplicar por simetria a essa falsa democracia utilizada pela minoria dos palestinos, que são esses integrantes do grupo Hamas, em torno de 2,3 milhões, que vivem, ou pelo menos viviam na faixa de Gaza, e tudo indica que dessa vez eles assinaram um passaporte de morte para ser extinto da região, e Israel deve, por uma questão de honra, retomar o controle e o domínio da faixa de Gaza, que não era. Foi um grande erro, com devido respeito, Israel ter deixado e vir assistindo de camarote os integrantes do grupo Hamas, que vem ocupando e dominando a faixa de Gaza desde de 2007, que foi exatamente o período em que Israel se retirara do domínio da mesma. Vejo, portanto, que não é fácil delimitarmos os contornos e alcances desta guerra santa, desta guerra de titãs. É um verdadeiro mosaico que existe, não somente na Israel antiga, na cidade do Monte Moriá, Monte das Oliveiras, onde existe o Domo da Rocha, onde existia o primeiro templo e o segundo templo, o primeiro construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi, destruído pelos romanos, e o segundo templo construído no mesmo lugar pelos romanos e destruído por ele mesmo. Israel, uma população em torno, segundo a ONU, em torno de 8,5 a 9,3 milhões, menor do que a população de Israel, e menor até mesmo da cidade de São Paulo, que tem mais de 11 milhões e meio, e o total 50 milhões, só o estado de São Paulo, ou seja, dá quase, só o estado de São Paulo dá 5 Israel, mais que 5 Israel. Do outro lado, a faixa de Gaza com a área de apenas 41 km de comprimento por 10 km de extensão, cercada na frente pelo Egito e Israel, o sul de Israel e o sudeste. 85-90% da população que estão também do outro lado da faixa de Gaza, que são homens, a maioria homens de bem, que querem apenas ter a Cisjordânia e a área da faixa de Gaza reconhecida, pois a ONU reconhecida de forma provisória, eles querem que seja definitiva, com uma população de 5,5 milhões. E quando a gente observa a área a população de 5,5 milhões vivendo num território de 6 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, que é a área do território do território da Autoridade Palestina,
Em contrapartida, o território de Israel tem 9, entendeu? Tem em torno se tem 6 milhões, né, no território palestino, Israel tem 22 quilômetros. Tem 6 quilômetros, por exemplo, apenas de território palestino, em contrapartida de Israel, que tem 22 quilômetros. E quando a gente coloca a população de 8,5 a 9,3, segundo a ONU, a gente vê que esse território, sofrido território da Palestina, é super populoso, dado o tamanho do território de apenas 6 mil metros quadrados. 6 mil metros quadrados, viu? Porque em contrapartida de 22 quilômetros. Metros quadrados, não, 22 quilômetros, 6 mil quilômetros em contrapartida de 22 quilômetros de Israel quadrados. Vejo, portanto, que Israel, não somente a cidade velha de Jerusalém, que Israel faz questão de tê-la como a sua capital, não obstante a comunidade internacional entender que Tel Aviv é que deve ser a capital de Israel, exatamente porque foi em Tel Aviv que em idos de 1948 Israel declarara a sua independência. Mas o fato é que os Estados Unidos, que é um dos aliados de Israel, e não à toa Biden essa semana disse que Israel pode ter certeza de que, como uma rocha, ele pode contar com o apoio dos Estados Unidos como uma rocha. Já mandaram navios de guerra e mais suprimentos logísticos para ajudar Israel na respectiva guerra. Quando falamos de Israel, Israel é considerado um dos sistemas de segurança, notadamente sistema de combate a míssil, sistema de antimíssil, um dos mais avançados do mundo, perdendo apenas para os dos Estados Unidos e o desenvolvido pela Alemanha, que vem sendo utilizado, emprestado na guerra da Rússia e Ucrânia. Mas Israel é conhecido por ter para além de ter um dos exércitos mais preparados, um dos maiores exércitos sob o aspecto tecnológico, e não à toa a economia de Israel é em torno de tecnologia. Eles fornecem, exportam diamantes e material de alta tecnologia. E esta foi a razão pela qual existe em Israel desenvolver um sistema de antimíssil para detectar míssil na proporção de até 90% dos mísseis que são lançados na direção de Israel, eles são destruídos no ar, que é o Iron Man, ou seja, o domo de ferro. E aí Israel vem sendo criticado, notadamente o sistema de segurança, em não ter detectado essa ameaça do grupo terrorista Hamas. E aí, esta é a razão pela qual entra em voga e trago para o presente estudo e debate a questão do constitucionalismo abusivo, onde determinadas chefes de Estado e de governo, e quando a gente vê esse grupo organizadíssimo, patrocinado direto e indiretamente pelo Irã, Arábia Saudita, Iraque, Hezbollah e até mesmo pelos Emirados Árabes, que são compostos por 7 países, Dubai, Catar, Arábia Saudita, etc. Observamos no ponto, contudo, que esses terroristas tentam legitimar um governo de ódio, um governo terrorista, usando a palavra de Deus, usando o Alcorão, pois nesse conflito
duelado entre Israel e a Palestina, o mundo está tendo aí a oportunidade de observar um verdadeiro mosaico cultural, mosaico de pessoas, mosaico sincrético, em que existe tanto na maior cidade de Israel, a saber, Tel Aviv, que é considerado o centro financeiro, onde existe um aeroporto, o maior aeroporto internacional, onde o Brasil está enviando aviões da FAB para repatriar diversos cidadãos brasileiros. Em Tel Aviv existe todo um secretismo religioso, notadamente pelas essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos no mundo, é minoria lá em Israel, é minoria, mas no mundo tem em torno de 2,5 bilhões. O segundo, o islamismo, que são representados por esses muçulmanos palestinos, deram origem lá na Arábia Saudita. E aí, a razão pela qual eles são chamados de árabes, existe a Liga Árabe, mas existe todo um secretismo de pessoas, de religião, de cultura que vivem em Israel. Não à toa, existia agora no dia 7, na hora do atentado, americanos, brasileiros, ou seja, gente do mundo inteiro provando o secretismo, esse mosaico de pessoas, de cultura, de religiões, notadamente as três maiores religiões monoteístas do mundo, que vem sendo duelada desde em que instituíram o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, desde a antiga e nova aliança, catalisada mais ainda a partir do momento de 1948, quando a ONU reconhecera o Estado de Israel como soberano, ato contínuo, gerando um ceticismo ou uma inquietação dos palestinos em não aceitar, a ponto de surgir um grupo infiltrado, que é os terroristas Hamas, que foram criados em idos de 1987, ou seja, expressivo 36 anos, para representar em tese a vontade daqueles xiitas do Líbano, do Hezbollah, do Irã, do Iraque, da Síria, da Arábia Saudita e até mesmo dos Emirados Árabes. E aí você vê que esse grupo terrorista Hamas acaba entrando nessa tese do constitucionalismo abusivo, a ponto deles quererem, por exemplo, usar da própria população, da maioria da população que são menos radicais, da maior parte da população que não são xiitas e sim sunitas, defende que o governo deve ser escolhido, 90% dos palestinos sunitas defende que o governo do território da autoridade palestina deve ser escolhido pelos muçulmanos. E isso aí a gente já começa a observar uma espécie de democracia. Ao revés, quando estamos a falar do grupo terrorista Hamas, eles usam da legitimidade desses 90% de palestinos sunitas para tentar legitimar um terrorismo. Pois o único objetivo do grupo Hamas, em que pese, é destruir, é varrer do Oriente Médio o Estado soberano de Israel, por que não dizer, erradicar os semitas ou judeus, como Hitler fizera em idos de 1933 ao período de idos de 1945, por meio do Holocausto, onde Hitler não olvidara, tampouco fizera a menor cerimônia, e de forma cruel e desumana, portanto, dizimar ou matar mais de 6 milhões de judeus. E aí, diante daquele contexto, muitos céticos perguntaram: aonde é que estava Deus que permitira que Hitler
nascesse, pois Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe, até mesmo antes da gente nascer, o que a gente vai fazer. Ele sabia que Hitler ia nascer para ser tão perverso, tão carrasco, tão sanguinário, tão desumano, permitiu que ele nascesse. E aí, tenho que dizer, em uma síntese estreita, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico e jurídico, pensam em sentido contrário. Por isso a democracia, como defendia o grande premier, e por que não dizer, um dos maiores dramaturgo e poeta britânico, sabia William Shakespeare, o melhor primeiro-ministro Winston Churchill, para quem certa feita disse que a democracia é o pior dos regimes, vírgula, à exceção dos demais. Ou seja, Winston Churchill, em isso, quando discursava na Casa dos Comuns, que é o parlamento britânico, aquela casinha, aquela portinha, mas aquela casinha, aquela portinha, não obstante ser modesta por fora, ali parte decisões que atravessam o Canal da Mancha e repercutem na vida dos orientais e ocidentais. E foram os britânicos e os franceses que começaram nessa luta para tentar reconhecer o Estado de Israel e em determinado momento viu que não conseguiam, jogaram a peteca para a ONU, e a ONU vai, reconhece, coloca o judeu naquele lugar ali, no meio dos seus maiores algozes, no meio dos seus maiores inimigos, a saber, o Líbano, o Egito, a Síria, o Irã, o Iraque, o Emirado Árabe e etc. Mas quando muitas pessoas perguntam onde estava Deus, que permitira que Hitler matasse mais de 6 milhões de judeus, a gente deve perguntar também onde é que estava Deus quando ele permitiu, por via reflexa, que também muitos dos que estavam lá no meio desses 6 milhões sobrevivessem. Inclusive, em que pese no Brasil, existe alguns deles morando no Brasil, em mais diversos estados, no mundo inteiro. Ocorre que Deus coloca uma espécie de potência em cada um de nós, uma potência para a gente ser bom ou ruim, fazer o bem ou fazer o mal. E Hitler optou, dada a potência que você pode entender também como livre-arbítrio, que foi o único poder que Deus deu para o homem não dizer que ele era um autocrata. Olha a ideia de autocracia. Autocracia. Deus nos dera um único poder, a saber, o livre-arbítrio, para o homem não dizer que Deus quer que a gente engula ele de garganta dentro. Ele diz, você segue se quiser, está aí o livre-arbítrio, está aqui o lado do bem e do mal. Estreita é o caminho e larga o caminho da perdição e da desgraça, cujo vício, ingratidão e a ignorância em que pese são os seus maiores arqueios sob o aspecto teológico e filosófico, portanto. Quando digo que Deus colocou uma espécie de potência em cada um de nós, imagine, por exemplo, o que significa isso. Deus, por exemplo, nós homens, colocou a potência de sermos pai. Isso é um direito potestativo, um direito que você pode ou não fazer. Se você quiser, potestativo ou facultativo. Mas Deus nos deu a potência de sermos pai. Abraão até 99 anos não era o pai. Mas depois de 99 anos, Deus prometeu, como fruto da promessa, o seu filho, Isaac. E depois, quando Isaac, que é fruto da promessa, da aliança feita entre Deus e Abraão, no sentido de prometer torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o número de grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pese, como Deus não fica devedor de nenhuma de suas promessas, tornou Abraão o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que é exatamente essas 3 religiões que estão no meio deste duelo de titãs, ou seja, semitas ou judeus, xiitas, sunitas e cristãos. Existe
não somente na cidade de Tel Aviv, cristãos, judeus, suítas, semitas, tudo vivendo no mesmo lugar, assim como na cidade antiga de Jerusalém, no Monte Moriá, no Monte das Oliveiras, onde existiam os dois templos. Hoje tem o Domo da Rocha, Jardim Getsêmani. Mas quando Isaac, fruto da promessa, completaram 17 anos, Deus, para testar a fé de Abraão, pediu que ele o sacrificasse para mostrar o tamanho do seu amor para com ele. Na hora que Abraão chamou o filho com 17 anos, já era um rapaz, para ir para o churrasco. O filho perguntava onde é que estava o cabrito. Ele não sabia que o cabrito era ele mesmo. Olha, quando Abraão prepara aquele churrasco e tudo, para matar o próprio filho, a saber, Isaac, fruto da promessa, Deus manda um anjo e segura a mão dele. Isso nos ensina que podemos estar fracos, podemos até estarmos fracos em determinado momento da vida, mas não somos fracos, pois quanto mais fracos, mais perseguidos, mais injustiçados e humilhados estivermos, maior é o poder de Deus, não porque Deus se qualifica com as nossas ações. E não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Mas até mesmo a fé não pode ser obra do homem para o homem não se engrandecer em detrimento de Deus. Quando a passagem bíblica diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus é um número maior, entendam-se. Quando estamos fracos, oprimidos, perseguidos, injustiçados e humilhados, Deus nos dá a ímpar oportunidade de nos conectarmos com o seu poder. Deus nos dá a oportunidade de nos tornarmos íntimos dele. E é isso que ele quer dizer. Quanto maior a sua fraqueza, maior o meu poder. Ou seja, maior é a abertura da porta da graça, maior é a intimidade em que cada um de nós passa a ter com o Todo-Poderoso. É assim que devemos entender essa passagem. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil entendermos contornos e alcance dessa guerra de titãs, desse mosaico de pessoas, desse mosaico cultural, desse mosaico sincrético, de muitas religiões, no mínimo as três, judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que faz com que criam uma espécie de falsa verdade para a mente desses sanguinários terroristas do grupo Hamas, a ponto de tentar criar uma espécie de democracia da fé, como Paulo de Tarso na época, quando ele perseguia, prendia, quiçá até mesmo matava os cristãos, ele fazia isso com a premissa de que estava cumprindo a palavra de Deus, porque ele fora ipsilitris, ou seja, literalmente induzido pelo romano da época a erro. Assim como aqueles no julgamento de Cristo Jesus, no julgamento de Sócrates, 399 a.C., nos anos 30 a 33 depois de Cristo, aqueles judeus, mas não tinha só judeus, tinha não judeus, ou seja, os gentios também. Pôncio Pilatos teve, mesmo reconhecendo a inocência de Jesus por 3 vezes, não olvidara em entregar Jesus para os seus maiores algozes, notadamente na pessoa de Caifás, que era o chefe do Sinédrio. Para quem não sabe, Sinédrio era uma espécie de corte superior que desde idos do Antigo Testamento, notadamente na época mosaica, já existia, com o objetivo de ser uma corte para julgamento de caráter religioso, notadamente, e Caifás fez um primeiro julgamento de caráter religioso, condenando Jesus, depois submeteu à segunda instância, que era de Pôncio Pilatos, o governador da época. Pôncio Pilatos observara a inocência de Jesus por 3 vezes, e aí remete para o imperador Herodes, que era a terceira corte. Herodes declina a competência, devolve o processo para
Pôncio Pilato, ao invés de fazer justiça, pois ele sabia que Jesus não havia cometido nenhum crime, colocou Jesus, ou seja, entregou Jesus nas mãos dos seus maiores algozes, a saber, os fariseus, os saduceus, comandado com a pessoa de Caifás. E esta foi a razão pela qual tanto Sócrates se recusaram a se defender, pois ele diz em Isis de 399 a.C., antes de ser executado pelo veneno mais letal do planeta, saber o cicuta, pois ele entendia que ele não tinha cometido crime nenhum. Por via reflexo de Jesus, do mesmo jeito. O imperador disse: se defenda. Ele disse: não tenho que defender, eu não sou desse mundo. E quando ele, antes de morrer na cruz, em uma das suas 7 últimas palavras na cruz, ele diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Veja o tamanho do esvaziamento de Cristo Jesus. Veja, portanto, que Deus, não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz que ele criou nenhuma espécie de religião, seja ela protestante ou católica. O que ele criou foi o povo semitas, ou seja, os judeus. Escolheu também aquela região, que era a região em que eles viviam, exatamente por ser uma pequena nação sofrida, perseguida pelas demais nações da época, como é até hoje. Ou seja, Israel vive no meio de inimigos da pior espécie, inimigos perigosíssimos, a saber, o Líbano, Irã, Iraque, Síria, Egito. Hoje o Egito está menos radical, no sentido até de ter algumas parcerias com Israel, e até mesmo já chegaram a reconhecer a soberania de Israel, assim como a ONU. Mas existem os árabes, a Arábia Saudita, existe os Emirados Árabes. Ou seja, Israel foram escolhidos por Deus não para discriminar as demais pessoas que viviam na época, os não-judeus, mas porque naquela época, diante da anomia, que é exatamente a ausência de lei, não existia a lei mosaica ainda, Deus escolheu aquele povo para proteger. Não obstante, em Isaías, nas cartas de Hebreus, ele ser pedagógico de dizer que o povo for ingrato. Não à toa, na primeira contagem lá no Êxodo de Moisés, 3 milhões de judeus foram resgatados do cativeiro de mais de 400 anos do Egito. E somente 2, repito, somente 2 chegaram, dos que partiram, dos mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, só chegaram e triunfaram a adentrar em Canaã, 2, ou seja, Caleb e Josué. Até Moisés morreram, de forma ainda que simbólica, né? Isso será objeto de outro vídeo aula. Mas o fato é que dos mais de 3 milhões, segundo a primeira contagem, só chegaram ao final 2, Josué e Caleb. É claro, né? Com os filhos dos que nasceram nos 40 anos de peregrinação, que era uma distância de aproximadamente 280, não dá 290 quilômetros, que é a distância do Egito para Israel hoje. E Deus fez com que aqueles hebreus, judeus ou semitas, que são sinônimos entre si, peregrinassem quase que andando em círculo no deserto do Sinai, cuja temperatura de dia é em torno de 50 graus e à noite é abaixo de zero. E não à toa, nesses 40 anos, Deus tinha a nuvem de dia para climatizá-lo, para ele não sentir calor, e à noite essa nuvem virava uma tocha de fogo para aquecê-lo. As roupas não envelheciam, os pés, os calçados também. O povo começou a reclamar de que não tinha água, ele dá poder para Moisés bater na rocha e jorrar água. Aí começa a reclamar que não tinha comida, aí Deus manda o maná, que é o pão, todos os dias. Aí continua a dizer que não tinha carne, Deus manda uma verdadeira churrascaria do céu, ave, todo dia, e o povo continua. Deus manda Moisés construir uma serpente dourada,
para servir como símbolo desse período, mas a serpente dourada, em determinado momento, dada a ingratidão do povo, acabara Deus utilizando para castigar o povo. Veja que não é fácil entender ou entendermos os contornos e alcance dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso. Notadamente, quando estamos medindo com a régua da ciência, da história, a história a gente consegue, história e arqueologia, ver o Deus histórico, arqueológico. O Dr. Rodrigo Silva faz isso com maestria, no qual eu tenho na minha mais alta conta. A história faz isso com maestria, encontra o Deus, o Jesus histórico, mas o Jesus e o Cristo divino, Logos, a Trindade, o Alfa e o Ômega, esse a gente não consegue entender por meio da regra da ciência e pensando com a nossa miserável natureza humana. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas de Deus não hão de passar. A boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas, com aquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é para Deus como um dia. 2000 anos a promessa de que Jesus voltar, não voltar ainda, pois exatamente um dia para Deus é como 1000 anos, e por via reflexa, 1000 anos é como um dia. Razão pela qual Deus poderia, ou seja, Jesus poderia ter vindo no outro dia, mas nós não estamos preparados. E aí lembre que com essa mesma camisa eu escrevi, eu falei sobre o paradoxo de Fermat, que consiste em uma teoria que defende duas correntes, ou seja, a existência ou não de vidas inteligentes, mais inteligente do que a nossa e até menos inteligente. E se existir, a corrente que defende que existe, diz que se existem essas supostas vidas mais inteligentes, mais avançadas do que a nossa, elas jamais irão se revelar, pois não temos aí a mínima capacidade de compreendê-las. Aí citei também o exemplo da formiga e da pulga, que a formiga está na floresta, existe um formigueiro, e naquela floresta foi desmatado, foi construída uma ponte de concreto. A formiga continua lá, pois ela não tem a mínima capacidade de compreender que ali não é mais seu habitat. Por simetria, diz também o exemplo da pulga. Os cientistas norte-americanos pegaram a pulga, colocaram dentro do recipiente, tipo isso aqui, e deixaram ela pular. Ela pulava até fora da superfície, que é isso aqui. A pulga pulava. Eles tampavam. Em determinado momento botaram a tampa. E alguns minutos tiraram a tampa. E observaram que a pulga continuou pulando como se a tampa estivesse lá. Ou seja, assim como a formiga, a pulga também não consegue ter a mínima capacidade de compreender a realidade. E por simetria, entendam-se. Segundo essa teoria do paradoxo de Fermat, defende exatamente isso. Que nós não estamos preparados para recebermos vidas mais velozes, mais inteligentes, mais avançadas do que a nossa. Entenda-se como vida Deus. Jesus nunca olvidara, sempre fora pedagógico quando dizia que não era desse mundo. Quem não era desse mundo é alienígena. Será que nós, humanos, terráqueos, estamos preparados para receber o Todo-Poderoso? Existe um livro no Novo Testamento, salvo engano é Pedro 2, 3, que diz que Deus, naquela época, há 2000 anos, os judeus, antissemitas, fariseus, gentios perguntando para Pedro quando é que Deus viria, e ele disse
que ele não veio ainda porque não estamos preparados. E que ele não veio ainda porque se ele vier, não sobra folhas. Ele não veio ainda, segundo Pedro 2:3:2, salvo engano, porque não estamos preparados. Não veio ainda para não nos destruirmos. Razão pela qual devemos nos preparar diariamente para o dia do Senhor e do tribunal de Cristo. Todo-Poderoso não é como a gente vê nos livros, nos filmes. Todo-Poderoso é uma rocha. O Todo-Poderoso é uma pedra. O Todo-Poderoso é um fogo. Mesmo fogo que purifica o ouro e a prata, também é o mesmo fogo que Deus usou para purificar o profeta Isaías, quando mandara anjos serafins, munidos de brasas de fogo direto do vosso trono e vosso altar, para tocar no lábio do profeta Isaías, para purificar seu corpo físico, material, mental e espiritual, antes de tornar seu profeta. Veja, portanto, que o lábio é um lugar sagrado. Foi o lábio do profeta Isaías que Deus usou para purificá-lo, razão pela qual não devemos colocar qualquer coisa no nosso lábio, que é um lugar sagrado. Veja, portanto, que Israel é um verdadeiro mosaico de sincretismo de pessoas, de culturas, notadamente de religiões, cuja economia gira em torno de 99% do petróleo que precisa. Israel importa. A economia gira em torno da agricultura, notadamente no cultivo de frutas e legumes. E por falar em frutas e legumes, existe uma das frutas deliciosas que Israel, que é uma fruta da época de Jesus, que é a clássica tâmaras. Isso aqui, ó. Comprei no Carrefour. O Carrefour está vendendo tâmaras. Veja aí como poder, os benefícios da tâmara, que ela tem gosto de uma ameixa, sendo ano-luz melhor, mais gostosa, saborosa, bom para controlar colesterol, pressão alta. Tâmaras. Essa planta aqui, que é do tamanho de uma palmeira, estão cultivando no deserto de Israel, na região do Mar Morto, notadamente. É uma planta que se planta onde tem a área que tem 10 vezes mais sal do que os 7 oceanos, que é exatamente a região do Mar Morto, mas também é plantada em outras regiões da Arábia Saudita, região do Egito, de todo o Oriente. Mas aqui quero focar na questão de Israel, que está sendo cumprida uma profecia de Ezequiel 47, surgindo bolões de águas doces na direção do Mar Morto. Tem até peixe como a Aline, que é uma brasileira que mora lá. Inclusive o esposo dela foi convocado para ir para a guerra no exército de Israel. E essa pâmeras aqui é uma planta que está sendo cultivada na região também do Mar Morto, ou seja, uma fruta que é plantada numa área que tem 10 vezes sal mais do que os demais 7 oceanos, e é uma fruta ipsilite doce, fantástica, pode ser algo divino. Recomendo. Carrefour está vendendo essa aqui com 250 gramas, em torno de R$20, 19, mas no Carrefour comprei por R$9. Fantástica, deliciosa, remontando esta área do Mar Morto, que fora a antiga cidade destruída de Sodoma e Gomorra, onde Deus mandara 2 anjos, um para destruir, outro para salvar a família Ló e sua família. A esposa de Ló é orientada pelo anjo para não olhar para trás, e ela olha e Deus transforma numa estátua de fé, numa estátua de sal, remontando
a região do Mar Morto, que é considerada das áreas mais baixas abaixo da linha do nível do mar, em torno de 400 a 500 metros abaixo do nível do mar. Vejo, portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos desse verdadeiro mosaico de Israel, onde existe um multiculturalismo, um universalismo cultural. Ali existia pessoas estudando, inclusive aqui, pessoas fazendo mestrado e doutorado aqui da universidade aqui de Mossoró, a UFESA. Existem pessoas fazendo doutorado em área da medicina, em área da biologia, em área notadamente da tecnologia, que Israel investe muito e também é um dos grandes exportadores de materiais de alta tecnologia. Israel existe um secretismo religioso, pessoas muçulmanas, pessoas xiitas, sunitas, judeus, islâmicos, cristãos. Não à toa existe sinagoga dentro de Jerusalém de judeus, islâmico e cristão do outro lado. Ou seja, é algo fantástico sob uma perspectiva histórica, geográfica, teológica. E quando a gente vai para o campo do direito, o que mais chama a atenção é que nos últimos tempos, o primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu, que é estagiado pelo 6º mandato no governo e vem sendo muito criticado por ter sido protagonista em aprovar uma reforma do Poder Judiciário daquele país, notadamente no sentido de esvaziar os poderes dos ministros, criando uma espécie de constitucionalismo abusivo, a ponto de conceder ou otorgar poderes ilimitados para o parlamento, ou seja, uma espécie de ativismo judicial inverso, ou seja, a gente conhece ativismo judicial feito pelo Poder Judiciário, no caso aqui do Supremo, que existe do bom e do ruim, o eminente ministro Roberto Barroso, assim como negativo ou positivo, mas um ativismo judicial feito de forma atípica pelo chefe do executivo não é coisa comum. Tinha que ser mesmo Israel, tem que ser mesmo no Oriente Médio. E para quem não sabe, como eu já disse no vídeo anterior, Oriente Médio significa... O nome de Oriente Médio se dá exatamente porque ele fica na linha divisória entre o Oriente e o Ocidente. Para além disso, faz fronteira com a Europa, com a África e com a Ásia e Euroásia. É lá que tem o canal de Suez, sob o domínio e administração dos egípcios, onde drena todos os produtos da economia, da macroeconomia da China, da África, da Europa, da Rússia, da África. Antes do canal de Suez, os navios tinham que rodear a África para chegar do outro lado do continente. E com o canal de Suez, cuja administração, salvo engano, ainda está sob o domínio dos egípcios, pois na época que saiu, era um projeto de parceria com franceses e ingleses. Assim também como esse projeto de reconhecer a terra de Israel como dos judeus, também começou pelos franceses e judeus. Depois do Holocausto e depois da Segunda Guerra Mundial, eles delegaram para a ONU resolver, e a ONU foi e reconhecê-la, notadamente sendo declarada na cidade de Tel Aviv, e esta é a razão pela qual a maior parte da comunidade internacional defende que a capital de Israel deveria ser Tel Aviv, e não Jerusalém, como defende Israel, referendada pelos Estados Unidos. Não à toa os Estados Unidos transferiram a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Tem 2 ou 3 outros países prometendo fazer o mesmo. Vamos ver os próximos capítulos. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance desse constitucionalismo atípico, ou seja, um constitucionalismo abusivo em tese do parlamento, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu,
que já está, salvo engano, no 6º mandato, e vem sendo muito criticado exatamente por criticar o liberalismo da Corte Constitucional de Israel. Muitos movimentos populares, inclusive até mesmo de militares, vem sendo criticado por ter falhado nessa segurança, no controle da faixa de Gaza. E aí existe até uma tendência de que ele até caia do cargo. Notadamente quando nós temos em mente aí o número de mortos, mais de 1.600 em cada dos dois lados, e entendo que pode ser consideravelmente bem maior quando se tem em mente o número de sequestrados, inclusive até americanos no meio, brasileiros que morreram. Isso vai gerar um conflito. Esse conflito, para além de gerar, está repercutindo na economia, ou seja, houve um aumento do barril de petróleo, aumentou tudo, no mínimo 2 vezes depois desses 3, 4 dias de guerra. Pode também haver uma expansão para outros países, né, que cercam Israel, saber o Líbano, que já em tese já começou também a atacar o norte de Israel, notadamente no deserto das colinas de Golã, onde houve aquela guerra dos 6 dias, que também já foi objeto no outro vídeo, aula. A guerra duelada há mais de um ano entre a Rússia e a Ucrânia, os conflitos da disputa da ilha de Taiwan, os chineses tentando reavê-la, e do outro lado a Europa e os Estados Unidos defendendo a manutenção de Taiwan lá. A retirada de Israel em Israel de 2007, do controle e domínio da faixa de Gaza, tudo isso serviu de pólvora e de alimento para esse grupo terrorista Hamas, composto por em média 2,3 milhões, que fica na faixa de Gaza, 41 km de extensão por 10 de largura, ao lado do Egito e de Israel, do sul de Israel, e nos fundos o mar Mediterrâneo, vem aterrorizando nos últimos 4 dias o mundo. Mas o fato é que, para além das repercussões, as fronteiras estão todas fechadas, salvo o Egito, não sei se ainda está aberto. Não sei como é que o Brasil vai conseguir chegar em Tel Aviv, até porque os terroristas vão fazer de tudo para impedir, igual fizeram lá no Afeganistão, quando o Biden retiraram as tropas americanas que estavam lá expressivos 20 anos, ou seja, após o atentado das 2 torres gêmeas. Há muito receio de que os terroristas não façam a menor cerimônia em atacar também o aeroporto de Tel Aviv para impedir que os amigos de Israel, que estão sendo também objeto de sequestros e de escudo humanos, aliado com a 80% ou mais da população de palestinos, que em tese tem uma guerra legítima, querendo apenas ter o seu território da Cisjordânia, da faixa de Gaza reconhecido, assim como a parte oriental de Jerusalém, onde eles também, em que pese, têm mesquitas já reconhecidas. E o que chama atenção é que Israel não impede que nenhum sunita, xiita, nenhum cristão, nenhum islâmico entre em Israel, mas para entrar lá do outro lado, do lado xiita, do lado sunita, eles são proibidos de entrar. Onde é que está a democracia? Nesta guerra de titãs. Razão pela qual finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer: Deus nunca criara nenhum tipo de religião. O que eles fizeram foi exatamente escolher o território e o povo, a pequena nação de Israel,
num período em que existia ausência de lei, anomia ou ausência de lei. Não existia a lei mosaica. Por via reflexa, em que pese até que ponto os fins justificam os meios, ou deve justificar, como defendia Nicolau Maquiavel na sua obra O Príncipe. E até que ponto será reconhecida a legitimidade da maioria do povo da Palestina, que somente, em que pese, defende o reconhecimento de suas terras da Cisjordânia, da faixa de Gaza. Até que ponto deve ser tolerado esse constitucionalismo abusivo perpetrado pelos integrantes do grupo terrorista Hamas, criado em idos de 1987, ou seja, há expressivos 36 anos, e que estão no comando da faixa de Gaza desde 2007, que foi exatamente o período em que Israel se retirara do comando da mesma. Razão pela qual finalizo para estudo temático no sentido de dizer: se queres ver Deus, veja o homem. Multiplique pelo infinito e logo verás esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. Aquele que abordoa objetos estranhos negociam, como dizia Manzili e asseverou Quasimodo. Razão e ciências, dias virão em que a razão dominará o mundo. E veio São Tomás de Aquino por meio da sua dualística, refutando o movimento monista de Santo Agostinho, ato contínuo, tentando aliar a fé à razão por meio da sua dualística escolástica. Pessoal, ficando por aqui, espero que tenha gostado desse singelo vídeo, aula. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente vídeo aula, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, deixe seu like, aperte o sininho e, se sentir à vontade, não olvidem em deixar o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.